Ok, agora vamos preparar a massa do bolo de noiva. Bom, eu vou explicar outra maneira de fazer a mesma massa de bolo de noiva, mas com álcool. Eu aqui não estou a usar álcool, por ser mês de Ramadã, infelizmente não posso estar a usar álcool. Mas ok, vão levar um recipiente, vão colocar passas, quantidade que baste das passas. Podem encher a tigela, não importa, dependendo do tamanho, da quantidade que vocês querem fazer, do tamanho do bolo. Pode ser um bolo de casamento de 4 andares, não importa. Então, vão colocar as passas, vão usar uma chávena, ou podem usar mesmo a garrafa toda. Então, se for em chávena, vão colocar uma chávena de brandy. O brandy pode ser aquele brandy barato, não tem importância. Vão colocar uma chávena de brandy e 2 chávenas de vinho tinto, ok? Vão colocar as passas, vão colocar uma chávena de brandy e 2 chávenas de vinho tinto. Vão colocar onde tem as passas. O importante é que as passas elas não fiquem submersas, ok? E vão deixar lá por uns 5 dias. Vão deixar à vontade 5 dias. Depois é só usarem. Então, quando forem a bater a massa do bolo, vão tirar as passas. Vão bater a massa do jeito que eu vou bater. Vão tirar as passas. E o vinho que sobra, ele fica doce por causa das passas. Vão usar aquele próprio vinho, aquela mistura do álcool que vocês fizeram. No fim, depois tirarem um bolo do forno, picarem o bolo e regarem com essa mistura. Então, fazendo esse processo, já não precisam fazer o processo que eu fiz de queimar o açúcar e pôr as passas. Só vão fazer o processo de queimar somente o açúcar, não metam as passas, não metam a manteiga. Só queimem o açúcar. O processo de queimar açúcar é o mesmo, mas não metam as passas nem metam a manteiga, ok? Porque as passas já vão ficar no álcool, que elas vão ficar molhadas, então já não precisam fazer o processo de meter as passas no açúcar a ferver. Ok? Agora vamos começar a bater a massa. Aqui vou colocar uma chávena de açúcar, pode ser açúcar castanho, açúcar branco, não importa. Açúcar, a quantidade que basta. 200 gramas de manteiga. ,200 gramas de manteiga. Vou colocar 6 ovos gradualmente. 6 ovos gradualmente. Então agora eu vou meter um ovo. Vou acrescentar mais 2 ovos.
acrescentar o resto, os 3 ovos que faltam. Seis ovos. Ok, depois de bater bem os ovos, o açúcar e a manteiga, vou colocar uma colherinha de essência de café, uma colherinha de essência de brandy, e uma colherinha do bolo inglês. Bom, depois de meter as essências todas, vão meter também uma colherinha, vão colocar uma colherinha de noz moscadas. Vão colocar uma colherinha de noz moscada. Quem não tiver noz moscada pode comprar mix spice, também fica muito bom. Uma colherinha de mix spice, ok? Na receita entra uma colherinha de mix spice ou noz moscada, ok? Então, vou colocar uma chávena do líquido que nós preparamos. E vou bater. Feito esse processo, vou parar de usar a batedeira e vou usar o fouet. Aqui vou misturar com o fouet. Vou acrescentar 4 chávenas de farinha de trigo.
aqui tenho a massa. Fruta cristalizada, quantidade que basta. Amêndoas laminadas também, quantidade que basta. As passas. Quantidade que basta. Frutas, passas e amêndoas é sempre quantidade que basta. Vamos colocar 4 colherinhas de pó royal. Vou colocar nas formas, forma untada com manteiga e polvilhada com farinha. Forno pré-aquecido 10 minutos antes, 150 graus. Este bolo completo, numa forma cheia, assa à vontade por 1h30. Bom, recapitulando,
Se for um bolo com álcool, vão queimar somente o açúcar, como fiz o processo de queimar o açúcar, uma chávena de açúcar, 2 de água. Vão queimar e vão deixar de lado. Num recipiente vão colocar as passas, pode ser uma bacia, coloquem as passas, uma chávena de brandy e 2 de vinho tinto. Coloquem onde tem as passas e deixem mergulhadas por 5 dias. Depois de feito isso, vão fazer o processo de bater a massa, como eu bati, tudo mais. E tirem as passas, como eu fiz, do álcool, coloquem na massa, assem o bolo. Depois de assar, em vez de usarem um vinho do Porto, um outro vinho qualquer doce, vão levar aquela mistura do álcool e vão regar o bolo no fim. Quando tirarem o bolo do forno, vão levar aquela mistura do álcool que foi feito na pasta e vão regar o bolo, ok? Mas também quem preferir pode regar no fim o bolo, pode regar com vinho do Porto, não tem problemas. Geralmente eu não uso o vinho do Porto para regar os bolos, porque o vinho tinto e o brandy, com as passas, passando alguns dias, ele fica adocicado. Então, geralmente eu não uso o vinho do Porto. Eu levo aquela mistura do álcool que eu fiz nas passas e rego os meus bolos. O vinho pode ser vinho barato, pode ser Orla Marítima. O brandy também pode ser aquele brandy barato, não tem problemas. Vão colocar também, eu não coloquei na massa, porque aqui em casa infelizmente nós não gostamos de noz moscada, né, de mix spice. Mas vão colocar na massa esta quantidade que eu vos dei desta receita, uma colherinha. Se for uma receita maior, vão aumentar também, depende. Há quem gosta de um bolo muito forte, com um gosto muito forte de noz moscada ou mix spice. A essência tem que ser as 3 essências que eu usei, que é a essência de brandy, do bolo inglês e a essência de café. Eu uso estas. Mas pode ser qualquer outra essência de outra marca, não tem problemas. O importante é que seja essas 3 essências. Bom, por agora é tudo. Vamos retornar à aula depois do bolo estiver pronto para fazermos a decoração. Aqui tem o isomalte já seco, só vou esperar para quando estivermos a decorar o bolo. Tem o isomalte já seco. Se quiserem fazer pedras, é só pegarem, gotejarem em cima do tapete. É só pegarem o isomalte com a colherinha em cima do tapete, deixarem ele a gotejar. Agora, se for um bolo grande, desculpa, se for um bolo maior, um bolo de 3 andares, é só queimarem bastante açúcar, fazerem um processo, queimar bastante o açúcar. Podem levar o açúcar, o que sobrar do açúcar, colocar em recipientes, deixar fora da geladeira o açúcar já queimado, não tem problemas, que ele não se estraga. Vão usando
consoante os pedidos das encomendas.